Oi, gente. Eu tô fazendo esse vídeo não apenas para poder extravasar alguns sentimentos de irritabilidade que eu, como uma pessoa que tem o TDAH, apresento durante a minha rotina. Não é só por conta disso, também, mas não é só por conta disso. Mas é também para que eu possa compartilhar essas experiências e as pessoas realmente se sintam abraçadas por as experiências compartilhadas. Meu nome é Jordânia, eu tenho 27 anos e eu sou estudante de medicina de uma universidade federal. Normalmente, quando eu falo isso, que eu passei em medicina na Universidade Federal, as pessoas só veem esse recorte e olham e pensam, nossa, mas como assim você tem TDAH e passou? Mas porque TDAH tem mais dificuldade em, por exemplo, concentração dentre as suas dificuldades, logo você não vai ter um rendimento tão bom escolar. E aí você vai, e normalmente quando eu escuto isso eu paro e lembro de toda a minha trajetória até chegar ao momento em que eu tô agora, dentro do curso de medicina. Eu fiz 5 anos de cursinho, 5 anos de cursinho muito complicados, 5 anos de cursinho que eu tive a sorte de conseguir ter essa possibilidade de fazer, sei que muitas pessoas não tiveram, mas muito apertado financeiramente, eu não trabalhava, eu não vinha de uma família com uma condição financeira boa, então foram anos de muita abdicação e anos de muito sofrimento, porque eu passei basicamente toda a minha vida acadêmica me sentindo burra, escutando até de certos professores que eu era burra e que eu era incapaz. E eu tinha tanta vontade de conseguir alcançar esse sonho tão distante para mim dentro desse mundo acadêmico, que seria cursar uma faculdade de medicina dentro de uma instituição pública, que eu não sei como eu fui desenvolvendo determinadas habilidades que foram me ajudando ali, aos pouquinhos, a conseguir conquistar essa minha aprovação. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes, ou as pessoas banalizam muito o TDAH, dizendo, todo mundo agora tem TDAH. Todo mundo agora tem esse CID, tem esse diagnóstico. E enquanto outras vezes você vê uma pessoa com TDAH e você, nossa, mas como é que essa pessoa conseguiu tal coisa? Não deve ter TDAH não, porque se tivesse mesmo TDAH não teria conquistado determinados esses determinados sonhos, esses determinados objetivos. E aí chega-se num ponto onde a gente sempre está lascado. Ou por um ponto, ou a gente não tem TDAH e diz que tem porque todo mundo diz que tem, ou o TDAH é uma besteira porque todo mundo agora tem. E assim, as redes sociais, elas vieram com essa força muito grande e realmente muitas pessoas se autodiagnosticam TDAH porque, eu tenho uma perda, minha memória não é boa, ou porque muitas vezes se observa uma pessoa mais desatenta. E não é só isso que é ter TDAH. Não é só ser uma pessoa desatenta. Quem dera se fosse. Normalmente o TDAH, e as pessoas que estiverem assistindo isso, que tem TDAH de verdade, vão saber que é verdade. O TDAH, ele normalmente é uma criança que muitas vezes sofreu muito bullying, se fosse uma criança mais desatenta, e foi uma criança que sofreu muita coerção social se tivesse sido uma criança mais hiperativa. Então, é uma criança que levava muito brigada, é uma criança que passava por muitos reforços negativos, é uma criança que muitas vezes era muito excluída, muitas pessoas achavam que era uma criança estranha, uma criança muitas vezes intitulada de lesada, uma criança que muitas vezes as pessoas realmente praticavam bullying dizendo que era no mundo da lua, que vinha de outro planeta, porque era muito desligado. Então, é uma criança que desde que ela foi inserida normalmente ali, na segunda infância, ela passou por reforços negativos que fizeram ela acreditar que ela não era capaz. Que fizeram muitas vezes essa criança dentro da vida adulta ou até ali, dentro da adolescência, desenvolver outros transtornos fora o TDAH. Desenvolver, por exemplo, transtorno de ansiedade, desenvolver transtornos depressivos, porque o TDAH é correlacionado com esses outros transtornos. Grande parte dos pacientes que têm TDAH
também tem alguma comorbidade associada. Ter TDAH não é só você chegar e dizer que sua atenção não é boa, porque muitas vezes você mexe no celular não sei quantas horas, e querendo ou não, você vai ficar dependente de dopamina. Ter TDAH é você não ter a diabo da dopamina, entende? A dopamina, ela não está presente nas quantidades necessárias dentro do seu sistema nervoso. Esse neurotransmissor está em queda. Então, tudo pra gente tem que ser muito interessante, ao nosso ver, pra gente querer fazer. E eu não vou ficar cortando esse vídeo, eu não gosto de cortar esse vídeo, eu não tenho tempo de gravar esse vídeo, eu não tenho paciência para cortar esse vídeo. Então vão ter alguns erros durante o vídeo, eu não tô fazendo esse vídeo para várias pessoas assistirem, eu tô fazendo esse vídeo realmente como uma forma de desabafo e desejando que outra pessoa que esteja passando pela mesma coisa que eu, que tenha a mesma coisa que eu, que tenha também TDAH, se sinta confortada, não se sinta sozinha, porque muitas vezes eu me sinto sozinha. Né? Eu tô dentro de um ambiente acadêmico onde, por exemplo, na minha turma ninguém tem TDAH, só eu. Então, por muitas vezes eu ficava, gente, voltando àquele ponto de, tipo, bicho, eu sou muito burra. Às vezes eu ficava, nossa, mas como é que eu passei em medicina? Numa federal, em boa concorrência, porque, cara, eu sou muito burra. Mesmo estudando muito, mesmo passando por momentos de extrema exaustão, mesmo, tipo, dando o meu máximo, não tinha mais o que dar. Tipo, passando isso, já ia chegar num processo de esgotabilidade mental muito grande pra mim. E muitas vezes eu me sentia sozinha dentro desse meio, sobretudo acadêmico. De, por exemplo, desde coisas simples até, por exemplo, eu sem querer tava saindo da sala de prescrições cheia de preceptores, de médicos, e eu interna, simplesmente para apagar a luz da sala de prescrições e sair. Quando eu me toquei que eu apaguei a luz, eu fui e voltei, e todo mundo ficou achando graça, essa interna é tão desligada. E é engraçado porque esse reforço negativo que a gente teve ali na segunda infância, ele muitas vezes é reforçado na nossa vida adulta. E a gente se vê nesse lugar, muitas vezes, nesse lugar de vulnerabilidade, realmente. De você, tipo, você não tem o que falar. Você realmente fez alguma coisa que não era esperada ser feita. Às vezes a gente fala coisas que não são esperadas serem faladas. Às vezes a gente tem um nível de sinceridade muito maior do que o esperado, porque nós falamos sem pensar. Isso é uma coisa que não afeta só o nosso âmbito acadêmico, também afeta o âmbito de relações sociais, também como o âmbito de, dentro das relações sociais, relações amorosas. A pessoa com quem nós se relacionamos tem que ter muita sensibilidade para perceber que muitas coisas dentro do relacionamento não são feitas para irritar ou não são feitas para incomodar em si, mas são coisas que a gente não vai percebendo e quando a gente viu, a gente já fez. Por exemplo, às vezes quando a gente tá com hiperfoco em algo, não vai ter nada que tire você do seu hiperfoco, porque você tá hiperfoco naquilo. Não adianta, se você for fechar o computador, você vai continuar pensando naquilo de forma obsessiva até você resolver aquilo ali ou você tirar as dúvidas que você tá querendo tirar sobre aquele determinado assunto. Então a gente tem um hiperfoco muito alto, muito alto. Então, logo, são algumas nuances que afetam a nossa inserção plena dentro do ambiente social que a gente tá. Então, assim, muitas pessoas, a gente passa por muitos julgamentos, principalmente durante a infância, é excluído de muitos grupos, por achar a gente mesmo estranho. Eu sempre, desde criança, me senti estranha. E logo depois, eu descobri o TDAH já na fase adulta, e eu não queria aceitar que eu tinha TDAH. Porque aceitar o TDAH fosse como se eu tivesse aceitando uma coisa que eu não poderia mudar. E sempre, por escutar muito dos outros, a afirmação de que não sabe por que é que você não tira boas notas, é porque você não se esforça o suficiente. Não, sabe por que você não consegue prestar atenção na aula? Porque você é uma criança danada. Não, sabe por que é que seus coleguinhas tiram nota melhor do que você? Porque você não se esforça o suficiente, você não estuda o suficiente. Se você se esforçasse mais, você ia ser tão bom quanto eles. E uma observação, nessa conversa não vai ter muita linearidade. Mas o que importa, eu acho que o que importa é passar realmente o sentimento. E dentro
dentro desse meio, a gente vê hoje em dia muitas pessoas, como eu já tinha falado anteriormente, abraçando que tem TDAH sem diagnóstico. E acaba que isso acaba banalizando nós como TDAHs. E não é isso que agora todo mundo tem TDAH. Realmente, muitas pessoas, o TDAH é muito subdiagnosticado. Quando eu falei diagnosticado, é quando a pessoa passa por um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, para que possa vir ali a fazer o diagnóstico. Não é você ver 10 perguntas no TikTok para saber se você tem ou não TDAH. Gente, é uma irresponsabilidade você ficar querendo dar diagnóstico por perguntas aleatórias. Ficar dando diagnóstico, às vezes eu vejo, eu tô passando o TikTok, e aí vem tipo um negócio de imagem. Faça esse teste com imagens para saber se você tem TDAH. É tipo uma loucura tão grande. Porque assim, muitas vezes, às vezes até quando eu tive o diagnóstico de TDAH, o que eu não queria era dar uma desculpa. Eu queria que fosse preguiça. Eu queria que fosse falta de esforço, o diagnóstico em si. Mas não era preguiça, não era falta de esforço. Era realmente uma questão dentro da neuroanatomia, dentro da química especificamente, do cérebro do TDAH. Mas muitas pessoas, a gente vem observando hoje, que querem ter tanto justificativas para determinadas questões, muitas justificativas, até para o uso desenfreado de redes sociais, que estão utilizando o TDAH como um meio para que possa realmente, como um sinônimo de TDAH fosse um sinônimo de procrastinação, fosse um sinônimo de desorganização, fosse um sinônimo de falta de compromisso. E não é isso. Quando normalmente você conhece uma pessoa que tem o transtorno, é uma pessoa muito esforçada. É uma pessoa que sempre está tentando, pelo menos as pessoas que eu conheci, melhorarem, que sempre estão ali se esforçando, sempre estão dando seu máximo. Nunca vai ser aquela pessoa que dá o mínimo. Obviamente, eu estou generalizando. Vão ter dentro de cada um dos grupos. Mas, pelo menos, a grande parte de pessoas que eu tenho contato e que eu vejo, por exemplo, como é um tema que, além de eu ser estudante de medicina e querer a residência de psiquiatria, é um tema que me desperta muito interesse, porque eu tenho, né? São pessoas que realmente estão atrás dos seus objetivos. O difícil é manter os objetivos, entendeu? Então, para aquele objetivo, ela vai dar 100%. A pessoa vai dar 100%. E é muito triste você ver que dentro de um grupo social, dentro de um grupo dos indivíduos que têm esse transtorno, que sofrem tanto, que muitas vezes passam por tantos traumas, as pessoas banalizam. Tipo, como se fosse apenas vou fazer aqui esse checklist do TikTok. E realmente não é fácil. A gente tem que ficar desenvolvendo vários meios para poder se adaptar, vários meios para podermos, com os nossos pequenos instrumentos que a gente vai criando, ser a média. E é muito frustrante você saber que você tá dando quase 100% de você pra você ser a média. E não pra ser excepcional. Não é algo fácil, mas também não é algo que vai colocar a gente no espaço de vítima. Porque vamos lá, quando estamos lá no mediano, vamos fazer usar todas as nossas ferramentas para aos pouquinhos em busca do excepcional. E essas são as pessoas que eu conheço e que eu acredito que grande parte dos indivíduos que têm o transtorno são. Nós não somos apenas memes no Instagram ou no TikTok. É um transtorno sério. É um transtorno que causa diversas comorbidades. E é um transtorno que afeta a vida das pessoas de diferentes maneiras, em diferentes âmbitos do ser do indivíduo. E que a gente todo dia luta para que consiga, naquele dia, ser melhor do que o dia anterior. E naquela luta diária consiga desenvolver mais habilidades para que a gente possa cada dia melhorar. Como todo ser humano, né? Como todo ser humano. Mas
A gente sabe que é um pouco mais complicado, mas isso não impede da gente tentar. É basicamente isso, eu só queria desabafar mesmo. E que alguém se sentisse abraçado e percebesse que tá tudo bem. Realmente, ficou parecendo aqueles coaches. Tá tudo bem. E foi assim, tá tudo bem. Você ter mais dificuldade, tá tudo bem. É fato. Você tem um diagnóstico, você vai ter mais dificuldade. Não vai ser fácil. Então, assim, você vai perceber que você se cansa mais que as outras pessoas, que você vai ter mais dificuldades que as outras pessoas, que você vai ter que gastar muito mais energia, muito mais ATPs para conseguir se concentrar igual a um determinado X ou a um determinado Y. E eu estou me comparando porque é fato, nós se comparamos. Isso é um fato dentro da nossa realidade. A gente se compara. Dizer, não se compare. Se compara apenas com você. A gente se compara. Se você não se compara, meus parabéns. Você está já mais evoluído que a maior parte da população, porque a gente se compara. A gente pode não querer se comparar, mas a gente vai se comparar. Então, tá tudo bem. Eu tô criando esse canal agora, não sei qual vai ser o futuro, mas pra compartilhar técnicas e escutar também. Ou as possíveis pessoas que estão me escutando. Quais foram as técnicas que vocês usaram para conseguir passar por esse obstáculo? E quais técnicas eu usei para conseguir, fora todas as expectativas, mesmo tendo demorado bastante, passar em medicina no federal em uma ótima colocação, em ampla concorrência. Porque pra mim eu achava que aquilo era impossível. Pra mim, naquela época, no meu primeiro ano de cursinho, saindo de, uma posição de burra, de incapaz, de meu Deus, não vai passar nem numa particular de esquina, como as pessoas falavam pra mim, e passar no federal, mesmo que tenha durado muito tempo, mas que eu tenho muito orgulho de toda essa história, porque hoje em dia eu ensino, eu dou aula, e eu passo isso para os meus alunos, mesmo com todas essas dificuldades que vão ter na vida de qualquer pessoa e estão presentes na nossa. Se não fossem essas, seriam outras. A gente cria as nossas estratégias, a gente cria os nossos caminhos alternativos para conseguir chegar lá. E essa comunidade que eu quero criar, olha como eu tô confiante. Daqui a um tempo, não, nem vou mais fazer vídeo, mas essa é uma comunidade que compartilhe troca, que compartilhe vivências, que você compartilha, ficou dual, né? Compartilhe trocas e compartilhar a mesma coisa. Enfim, que tenha essa interação e que se ajude. Porque, gente, o mundo já tá tanta gente querendo atrapalhar, sabe? O mundo tá cheio de gente tão pesada, tá cheio de gente pra poder ver o mínimo erro que você fez e apontar o dedo. Então criemos uma comunidade que se ajude nos seus objetivos, seja de um objetivo acadêmico a um objetivo social, a um objetivo familiar. E é isso. Tchau, tchau.